Eu falo isso com qualquer pessoa. Nunca, 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 nunca. Eu conversei com alguém sobre esse assunto e a pessoa não regalou os olhos para mim e falou assim, nossa, não sei nada do que você está falando. Então eu vou falar. O antigo, velho, egípcio, sumério, grego, indiano, eles eram extremamente naturalistas e agnósticos. O antigo tradicional mesmo, agora eu estou falando coisa séria. Ele era extremamente hipotético e experimentalista. O homem antigo ele era praticamente um cientista. Ele só acreditava no que ele via e sentia, nos tato. Não estou falando de intuição mágica, babaquice do século XX para cá, Blavatsky para cá. Não estou falando desse lixo. Sentido, tátil. Isso aqui, ó. No mais, ele só falava em termos hipotéticos. Então, assim, não existe uma definição, por exemplo, nos Vedas, o Rig Veda, o Veda. Não existe uma descrição sobre assim, ó, quer ver? Um paraíso, um castelo, uma floresta mágica, numa ilha encantada, em que você atravessa 3 caminhos, tem 7 portas, tem 5 níveis, tem 10 ritos, tem 8 mantras, tem 9 posições, tem 5 portas, tem 10... Não sei o quê. Não existe isso. Não existe uma definição clara, uma descrição, nem nada. O que há? Um lugar, céu, sabe? Uma região para onde alguns vão. Os melhores. Os heróis, os inventores, os chefes, os mais poderosos, os mais sábios, os mais ricos. E assim, ninguém sabe aonde é, como é, o que tem e o que acontece. Ninguém sabe. Mas que parece que tem algo. O tradicional, o antigo, ele vai falar assim para você. Você vai perceber isso já em Homero. O Homero é assim. Tudo bem, Homero é poeta e o texto é poético. Então ele se dá alguma licença, ele constrói, né? Ele faz umas casinhas, umas ilhas, uns lugares, umas mansões subterrâneas, mas não tem muito detalhe. E ele não explica escatologicamente para você as coisas. Até porque ele não sabe, ninguém pode saber. São mistérios. A religião de mistérios, ela destrói os mistérios. Ela nomeia, classifica, promete, te dá certezas, te garante, fórmulas mágicas. Tudo isso é qualquer coisa menos mistério. O mistério é quando não tem nem palavra. Você fica... São pouquíssimos os que estão aptos a entender isso. A compreender essa experiência. Essa é a verdadeira experiência da morte. É você perguntar para mim, o que você acha sobre a morte? É a vida. Não, mas o que você acredita? Você quer a crença ou você quer que eu discorra sobre o assunto? Porque crença, o que te importa a minha crença? Não, mas fala, o que você acredita? Bom, se eu sigo a fé nativa, eu vou dizer que eu morro e acaba. Com sorte, eu me reencontro com os meus antepassados. Com sorte, com aqueles que partiram. Agora, onde? De que modo? Como isso é possível? Eu fico mudo. Mudo. Como os antigos ficavam. Seria agradável, seria. Maravilhoso, seria. Não posso ir além disso. O que os textos dizem? Como que os antigos viviam? Eles viviam a vida intensamente. Intensamente. Cientes que a qualquer momento tudo acaba. Ah, mas isso é muito triste. Não, é triste para você, que é um bosta. Para mim, é super libertador. Porque eu não quero viver para sempre. Nunca quis. Não quero viver para sempre. Eu não preciso de novas chances. Porque eu aproveito muito bem as primeiras que eu tenho.
Porque tudo que eu faço bem feito. Porque quem eu tenho perto de mim, eu amo todos os dias. Eu amo com todo o meu ser. Eu não tenho certeza do amanhã. Assim como os antigos viviam, pensavam e agiam. É assim. Essa coisa de debater morte. Quem vem depois da morte? Vai ter reencarnação? E o paraíso? E não sei o quê? Quantos deuses tem? Será que é um ou dois? Vai ter renascimento? E o apocalipse? E o Ragnarok? E o não sei o quê? E os anjos? E os demônios? E as outras terras? E o Kali Yuga? E pipipipi? E pipipi. Isso é conversa sobre morte. Papo de morte. O antigo não falava sobre a morte. O antigo cantava hinos para a vida, o tempo todo. Sol, dia, chuva, trabalho. O Rig Veda tem um monte de hinos sobre o trabalho. Deuses, abençoe as ferramentas. Abençoe a minha pá, minha enxada. Abençoe a espada. Que se entrar alguém aqui, eu mato. Com a vossa bênção, claro. Mas eu mato. Faço em 10 pedaços. A morte brota da vida. Ela não é a regra da vida. Nós tornamos isso. Né? As religiões de mistérios enfocaram só na morte. Leia! Não precisa acreditar em mim. Leia os textos. Joga o teu lixo esotérico no lugar que ele pertence e leia os textos. Vai lá. Leia sobre Osíris. Vai ver os textos pitagóricos. O culto de Ísis. Mistérios de Eleusis. Eu falo pra caramba sobre mistérios de Eleusis no meu livro Aristóteles também ali. Sobre o orfismo, eu falo pra caramba sobre o orfismo. Vai ver quais são as crenças, os textos, o que se fala, o que se crê. É só morte. Só se fala sobre a morte. O tempo todo. Tudo voltado para a morte. Então, assim, se tem uma coisa que é antitradicional, é isso. É o que a religião virou. Que a religião virou uma forma de lidar com o que não sabemos, desconhecemos, ignoramos, temos medo. E o que é o maior medo? Qual é o maior desconhecido? Qual é a maior ignorância? É a morte. Sempre foi. Em nenhum texto antigo você vai ter uma descrição clara de aonde estão os antepassados, sabe? Como será feita essa recepção, se haverá, nada é garantido, não é possível saber. Não é possível saber. Mas não lidamos bem com esse fato. Não lidamos bem com isso. A distância da nossa psicologia, da psicologia de um grego, antes da filosofia, sabe? O grego antigo mesmo, o egípcio antigo. Nossa! Realmente eles parecem alienígenas. Realmente o History Channel tem razão de certo ponto de vista. Tá? Os caras parecem extraterrestres mesmo. O culto aos ancestrais brota do fenômeno da morte. Estão interligados. Estão interligados. A prática do enterro cerimonial, que é remotíssima, ela é do paleolítico, né? A prática do enterro ela é paleolítica, né? Vincula-se à memória do vivo, aos desejos do seu repouso ou do seu apaziguamento, que o homem antigo, agora, antes do surgimento das tradições, né, o pré-histórico mesmo, ele tinha muito medo de tudo. Né? O medo é um fenômeno mais dominante na vida humana pré-histórica. Porque sem o entendimento das forças da natureza, pode ser qualquer coisa, a qualquer momento, de qualquer modo. Antes de você pensar sobre a vida e de você pensar sobre a morte, você tem medo
de morrer. Isso é genético, isso é da seleção natural, isso é uma lei. Basta estar vivo que você vai ter medo. Né? Não tem muito filosofar sobre isso. Então, diante do mistério da morte, diante do mistério do morrer, e desde que existimos, estamos vendo outros seres morrerem ao nosso redor, parte da nossa experiência de vida, brotam todos os mistérios, brotam todas as tentativas de explicação, de hipóteses, de possibilidades, e a criatividade que nós temos aqui dentro é que dá os limites para isso. É o que dá os limites para isso. Mas, de qualquer modo, a ideia do antepassado também vai ser a origem da nossa ideia de deuses. Né? Deuses de espíritos animadores, de encantamentos, de feitiços e maldições. Fantasmas. Né? Aqueles que precisam ser apaziguados são aqueles que morreram. E que morreram de uma forma trágica ou morreram de uma forma violenta, não foram adorados pelos seus parentes, morreram esquecidos. E aí, cada povo tem uma criatividade única, né? Começa-se a associação entre acontecimentos inexplicáveis, doenças, geralmente, né? Pestes, doenças, mortes espontâneas, o azar, né? O famoso azar, né? De você tropeçar durante uma caçada, né? E caiu, você ser atingido por um raio, né? Coisas assim, azar, né? Acaso interpreta-se como, não, é um espírito, é uma maldição, é um antepassado, é um fantasma, é um demônio, mas todos eles brotam do mesmo fenômeno inexplicável da morte, que a morte assusta, amedronta. Hoje, como no Paleolítico, temos tantas respostas quanto o homem paleolítico tinha. Essa é a verdade. Negamos, né? Fingimos que não. Esse é o mote do ser e tempo. Fugimos da morte o tempo todo. E é isso que nos impede de viver. Aceitar a morte é o começo da vida. O homem antigo sabia disso. Ai, mas isso é muito simples. Nossa, prova pra mim. Deixa eu ver tua vida aí. Deixa eu ver tua vida aí como é. Deixa eu ver se você realmente aceitou a morte. Vamos conversar 5 minutos. A gente vai dar uma olhada, por exemplo, com os hebreus, né? A história dos hebreus. Por exemplo, na questão na tradição hebraica, né? Em termos de morte e mortalidade, esse problema para os hebreus é um problema assim, era quase igual dos gregos. A interpretação que eles deram para a morte era quase igual dos gregos. Na época do Homero, nas épocas homéricas e anteriores, né? Que seria assim, o período arcaico, homérico, pré-homérico e pré-história, né? Qual que é a ideia? E é muito parecido o que os hebreus e os gregos falam com o que os romanos vão falar séculos mais tarde, que é pode pesquisar se quiser, o conceito de Sheol. Já ouviram falar, né? Sheol hebraico. Só que geralmente ele é apresentado como o inferno judaico, né? O inferno do judaísmo. E não é isso. Isso está errado. Isso é uma interpretação muito tardia. O Sheol, ele não seria um reino das sombras, não seria um inferno, um submundo. E assim, a própria ideia de submundo está vinculada ao solo, chão mesmo, terra. Não é uma alegoria da sentido figurado, não sei o que. Não, o antigo, eu já falei, o antigo ele era agnóstico e ele era naturalista, ele era um observador da natureza nato, ele experimentava as coisas, né, diretamente com as suas sensações, como os animais, né, como qualquer ser vivo. E isso não o torna menos, né, muito pelo contrário, pelo que a gente está percebendo aqui, né. Então a ideia do Sheol e é daí que nasce a ideia mais tarde, né, de inferno e coisas do tipo, né, lugar de torturas e sofrimentos, com explicação moral, porque sem moral não existe inferno, tá? Sem moral não tem inferno. Isso não é cristão, não estou falando de cristianismo ainda. Não cheguei lá, nem precisa. O Sheol, ele é um meio termo entre a vida e a morte absoluta. Assim,
Você morre e vira uma sombra. Um fantasminha, né? Só que não é branco, não é azul, não é verde. É sombra. Preto negrume. Porque o preto, o negro, a noite, o abismo, o mar, é o que nós temos de sentido figurado alegórico mais próximo do significado da morte. Feche seus olhos agora. O que você verá? Preto. É o que nós sabemos da morte. E é o que o antigo sabia da morte. A cor preta. Só. Nossa, agora indo longe. Mas por que vocês acham que nós temos uma preocupação tão grande, por exemplo, com o cinema na ficção, quando fala sobre viagens interplanetárias, viagens lunares, né? Essa pegada de exploração espacial no cinema da ficção. Perceba que quando fala-se nesse assunto, fala-se invariavelmente sobre a morte, sobre solidão, sobre o que é o homem, questões existenciais. Sempre vem à tona. O preto do espaço faz o homem voltar para dentro de si mesmo. É um tipo de confronto velado, alegórico, metafórico com a própria finitude. É a mesma coisa que o homem antigo tinha quando ele olhava para o mar, para o oceano, intransponível. O oceano hoje na ficção, o espaço sideral hoje na ficção científica equivale à figura do oceano nos antigos mitos e épicos. É o abismo intransponível. É o preto da morte. A escuridão. Perceba que as palavras que nós temos para lidar com isso são palavras que evocam algo negro. O vazio, o abismo, o escuro, o caos, a escuridão, as trevas, as sombras, a ausência de luz, a ausência de vida, tudo evoca uma coisa negra. De cor preta, física e sensorialmente falando. Isso é parte da nossa experiência enquanto seres vivos. É ontológico isso, sabe? Então, Sheol era onde você morre e você fica um tempo vagando, dias, semanas, meses, vagando como sombra. E daí, olha que interessante, é igualzinho os gregos. Você aparece nos sonhos das pessoas, né, que te conheciam. As pessoas ouvem a sua voz, às vezes. As pessoas dizem que te veem por aí, que pensam em você, que lembram de você, te imaginam, falam sobre você. Só que com o tempo isso vai ficando cada vez menos frequente. Você é lembrado cada vez menos, falado cada vez menos, começam a parar de sonhar com você. E quando de fato você não aparece mais nem na ilusão, nem na imaginação, nem no sonho, nem na palavra, nem na memória, o que acontece? Termina o seu período do Sheol. Você efetivamente morre. O que é morte? No sentido antigo, morte é esquecimento. Morte física é uma etapa da morte. E o antigo sabia disso. O homem tradicional sabia disso. Por isso que ele dizia, o grego, o romano, o egípcio, o hebreu, ele vai dizer que por algum tempo o homem, depois da morte, ele aparece. Para nós, né? É a fenomenologia da morte. Ele aparece para nós. Nós sonhamos, nós pensamos, nós choramos. É o período do luto. Quando você supera o luto, né? Quando o homem tradicional supera o luto, que sem dúvida era muito mais curto do que o nosso, né? Porque ele estava muito mais habituado com a ideia da morte do que nós, havia o esquecimento. Aí a morte mesmo, de fato. Agora, aqueles que nunca são esquecidos, que são os brilhantes, aqueles que você tem orgulho de dizer que era seu pai, orgulho de dizer que era seu avô. Por quê? Porque ele venceu não sei quantas batalhas, ele tinha uma espada de não sei quantos metros, porque
porque ninguém conseguia derrubar ele, porque ele era o foda, porque ele inventou a roda, sabe? Porque ele inventou a mola, porque ele ateava fogo no geral, porque ele era rico, ou porque ele tinha um falo gigantesco, ou qualquer coisa que te dê orgulho, né? Falando de homens, né? Sempre envolve tamanho, coisas, feitos, né? Objetos e coisas grandes, né? O homem é isso, né? E você sempre lembra dele, e você fala dele para os teus filhos, e vocês comemoram o aniversário dele, você celebra as comidas favoritas dele, você sabe as mulheres que ele gostava, você conta as histórias dele. E cada vez essa história vai crescendo, telefone sem fio, a história vai aumentando, o teu ancestral vai ficando mais poderoso, os feitos dele duplicam, a beleza dele aumenta, a força física dele aumenta, e ele era pegador, e ele tinha quem ele queria, e ele tinha um castelo, e ele tinha 3 dragões, e ele era foda, e ele era poderoso, e ele era muito rico, e vai aumentando. Você tem o surgimento espontâneo, natural, sensorial, familiar de um Deus. É a forma mais natural e simples de explicar a divindade. Um ancestral que foi lembrado por muito mais tempo. E aí sim ele se torna imortal. Ele passa a etapa probatória do Sheol, né? Ou das sombras do Homero, do Hades, e ele entra o Campos Elíseos. Ou ele vai para o Olimpo. Ele não é mais esquecido. Quando é que um Deus morre? Quando não se o cultua mais. É a mesma coisa. Isso é antigo, isso é tradicional. Você quer entender o pensamento de um homem tradicional? Você tem que ser o mais simples possível. É por isso que o esotérico está sempre errado. O esotérico, o gnóstico, foda-se o século. Ele sempre escreve um monte de asneiras. Você pode gostar deles, eu posso gostar deles, eu tenho um monte que eu gosto. Mas eles cometem Quando eles falam sobre a tradição, quando eles falam sobre os antigos gregos, os antigos romanos, os antigos caldeus, os antigos não sei o quê, os antigos incas, pode esperar que vai vir bobagem. Por quê? Porque o esotérico, influenciado pelo pensamento da filosofia, influenciado pela ciência, porque o esotérico ele quer parecer cientista sempre. Ele tem um pedantismo científico, técnico. Ele quer parecer cientista. Sempre. Desde a Blavatsky. Ele quer parecer cientista. Ele quer parecer foda. Ele fala a linguagem da moda. Influenciado, então, por um monte de filosofias díspares, por um monte de teorias científicas e pseudocientíficas díspares, esquisitices da paranormalidade do ocultismo do século XIX, ele sempre vai misturar tudo isso num bolo esquisito para se aproximar dos antigos. E isso é tudo o que os antigos não eram. Não eram. Entende? Estão pegando agora a ideia? Por que é tão difícil chegar lá? É o que eu falo pro pessoal do propedêutico. É um provérbio chinês. Tinha que ser. Provérbio chinês. A verdade é simples. Só que ser simples é o mais difícil que há.